Então, eu cheguei há pouco, fui checar a obra dos meus engenheiros. Estão fazendo uma escada, né? Fui lá dar uma checada no na atuação deles. Eu achei essa belezoca aqui que veio da oficina para a mamãe gravar. Fui dar uma analisada, contemplada. Então, estamos com muitas obras, né? Estamos com muitas obras na comunidade e vou me dar ao luxo de fazer alguns comentários sobre essas obras. Vou estar postando alguma coisa no Instagram de foto com texto e vou estar postando alguma coisa em forma de vídeo e comentários sobre essas obras, também sobre a demolição que ocorreu no ponto 8 da Casa Verde, aqui da Costa da Lagoa, que é para não dizer que eu estou só fazendo CPI da cerca aqui na minha delegacia reclamando, né, das instituições. Então vamos falar sobre essa atuação, se essa atuação foi poderosa ou não foi poderosa, né? E para ser poderosa, o que essa instituição tem que envolver, além desta casa, o que mais que tem que ser feito? E como que a gente pode destrinchar o assunto, que as pessoas se adonam dessas praias para elas, alguns pontos, né? E outras construções que estão sendo colocadas e a falta de fiscalização nesse sentido, que as pessoas estão realmente vendendo essas terras da União, se apropriando cada vez mais, que não existe um controle, não existe umas instituições atuantes, e sim que existe uma corrupção, que eu não posso ficar falando das instituições, porque a polícia não vai mais cuidar de mim, nem dos meus filhos, né? Os juízes também não vão gostar se eu falo que tem que fazer CPI dos magistrados, e eu realmente vou ficar sozinha no mundo, porque eu também não tenho nenhuma vadia política que é minha amiga, né? Segundo a sociedade decadente, e isso tudo vai ser um problema para mim. Então eu tenho que falar bem das instituições que demoliram a casa no ponto 8, e eu tenho que falar bem dessas instituições em algum momento, para supor que um dia eu vou ter a ajuda delas para alguma coisa ou para me proteger, ou que eu não possa fazer a minha própria proteção. Eu prefiro morrer do que ter que depender dessa gente, porque no momento que eu mais dependi dessa gente para ter algum pingo de alento, no caso da criança, eu tive injustiça e a putaria, sentença putrefata que tá lá, que não se cancelou, não se venceu, tá lá para resolver. Então eu vou comentar realmente sobre esses assuntos. Não pretendo parar, pretendo me focar nisso, investir nisso, até vim maquiada aqui para usar esses meus artefatos aqui e continuar falando. Então, quando as instituições não querem que eu as critique, vocês trabalhem. Meu avô tinha uma frase tão linda, tão decente: não fale em crise, trabalhe, não fale em crise, trabalhe. Isso eu quero falar para essa instituição. Se vocês não querem plantar batata e repolho na praia, vocês têm que mostrar serviço e essa interação com a comunidade, mas paralelo a todos, e não deixando todas essas brechas para a gente saber que está existindo propina, saber que está existindo indiferença, onde que só alguns podem, né? Uns são multados, são condicionados à ação do Estado e outros não, né? Porque para vocês demolir uma casa no 8, vocês têm que demolir todas aquelas casas que estão na Rita Lourenço. Lá não sobra uma. Lá vai virar aquelas mansão, tudo vai virar parquinho. Para desmanchar uma casa no ponto 8, vocês têm que desmanchar o Mercado Chico, na Lagoa da Conceição. Ou vocês não podem falar nada. Vocês não podem atuar, vocês não podem atuar. Não existe essa que eu posso atuar
porque eu peguei a pêncil e eu condicionei a casa do ponto 8 a ser demolida, e aí todas as casas da Rendeira eu não condicionei, da Rendeira não, da Rua Rita Lourenço, na Lagoa da Conceição, que é aquela beirada da lagoa que as mansões invadiram e impedem chegar até na Marina, chegar até na Cooper Barco, usando a beirada da Lagoa da Conceição. Então, no mínimo, essas casas tinham que ter um trapiche muito lindo em toda aquela área ali para as pessoas poderem circular. Elas não podem se isolar a Lagoa da Conceição só para elas naquela região, porque eles são tudo político, esses políticos que são essas vadias ou pagam para as vadias ou fizeram treta com a prefeitura, que é outra organização ilegal para pegar as propinas das pessoas, porque a prefeitura não vem limpar a rua aqui onde tem gente e a gente mora aqui, quem limpa é o Renato, essa rua, porque eles dizem que aqui não faz parte da trilha da Costa da Lagoa. Isso são as falas das instituições, não são as minhas falas dessa maluca, que segundo as vadia política é uma louca, né? Eu estou muito lúcida, eu estou muito analítica e eu não pretendo parar. E nem pretendo falar baixinho e escondido, eu vou falar esculachado. Porque essa questão da casa no ponto 8 é super comparativo com o caso das casas da Rita Lourenço. Então, por que eu posso demolir a casa de um e não posso demolir a casa de outro que está na maior irregularidade ainda que aquela? Por que eu posso fazer isso? Porque as instituições públicas definitivamente não funcionam. Que a gente volta lá no caso do meu filho, volta lá no caso do que a gente viveu no 16, volta no modus operandi do Bita, do que é esse modo operandi que ele aplicou aqui últimos dias na costa, aí, não faz muitas semanas, que é o mesmo que ele aplicou lá em casa, e ele continua com o distintivo, e ele vai ter aposentadoria, vai continuar a carma dele ainda se queixando de uma pessoa que habla, como eu. Ele pode se queixar, mas lá está bem claro, toda instituição pública, ela não é privada, ela é pública, ela está sujeita a questionamentos. E todo funcionário público, ele está sujeito a questionamentos. Ele não é um fé pública, isso não existe. Que a palavra dele vale e a da cidadã comum, mãe de família, não vale, nós vamos matar ela. Isso não existe. Então, a gente tem que usar um pouco as redes, esses raciocínios, para não deixar isso seguir, porque isso só segue porque a gente é tudo uns trouxa. Se acha, tem uma baixa autoestima, se acha imbecil já desde... eu sou um burro, imbecil... E não se condiciona a fazer nada. E daí essas coisas seguem sendo feitas. Então, eles usam brechinhas dentro dessa lei que continua favorecendo essas pessoas. Então, vai um humilde pegar ali, eu vou buscar aquelas 5 famílias, 10 famílias lá no Rio Vermelho que pagam aluguel e vou instalar elas ali na beirada da Lagoa da Conceição, que vai do Trapiche, onde o pessoal aqui da costa tem os barquinhos ali da Cooper Costa, e vou instalar elas até lá naquela parte da Polícia Ambiental, que não faz nada para tirar a cerca do Mercado Chico ali, né? Eu vou instalar ali 5 a 10 famílias, cada uma com as suas casinhas, suas barraquinhas, né? Vou fazer esse trabalho social e quero ver quem é que vai me impedir. Quero ver quem é que vai poder me impedir antes de limpar aquela rua Rita Lourenço todinha com aquelas mansões lá. Quero ver. Porque se existisse algum projeto para ajudar as famílias carentes, as pessoas que não têm casa, que não têm dinheiro, que realmente estão da dificuldade, que não fosse tudo um conluio político só para pegar votinho e propina na época da eleição, essas pessoas, porque lugar é só eu fazer uma filmagem aqui da minha janela e vocês já vão ver que lugar não falta para instalar as pessoas que estão tudo amontoado nesses lugares assim que vira tudo favelão.
em vez de espalhar as pessoas para elas terem um pátio, ter uma plantação de abacate, ter suas galinhas. Não, eles não querem espalhar as pessoas para as pessoas terem dignidade. Eles querem essa coisa de ficar fazendo lajezinha, lajejota, e pegar e alugar e superfaturar os aluguéis, e uns podem alugar e os outros não podem ter nada, sendo que as terras não é... Tudo essas terras aqui é de todos os catarinenses, os brasileiros, não só dos brasileiros, dos catarinenses, dos brasileiros. Não é de vadia política que tem que se encostar na beira da Lagoa da Conceição para chegar suas lanchas e trancar tudo e achar que só elas podem ter o privilégio de meter ranchinho, ranchão, mansão, tudo nessa beirada de Lagoa da Conceição e ninguém consegue resolver nada. Não consegue resolver nada porque as instituições não têm uma caneta enfeitada, não agem com dignidade, não conseguem finalizar nada do que elas começam. E não pode fazer nada contra mim por eu estar falando a verdade. Com essa belezinha aqui, ó, essa visão ampla de poder que o Matheus criou na oficina para mim. E ninguém vai ficar colocando medinho nos meus filhos, nem no Renato, por causa que tá tudo virado de cabeça para baixo. E aí acham que ainda podem pegar as famílias de bem como bode expiatório para tudo que não presta. 5 famílias, a gente instala ali e vamos trabalhar com a realidade. Daí vamos ver o que as instituições vão vir ali. Aí quando ela chegar, a gente espera eles com a escopeta, né? É assim que tem que ser. Como é que lá na Rita Lourenço vocês não vão lá falar com ninguém, não sabem nem quem são os donos das mansões? E aqui que o pessoal só quer ter um acampamento aqui, um espaçozinho, para se colocar, daí não pode. Se no ano lá de 1980, eu sempre digo 88, desapropriaram tudo isso aqui para ser do Estado. Se é do Estado, é de quem? É nosso, não é dos governos. Para eles indicar para quem eles querem. E se o brasileiro não entender a mensagem da doutora Meg, delegada Meg, juíza Meg, prefeita Meg e presidenta Meg, eles não entendem nada no mundo. Porque mais claro que eu estou explicando, não existe. E vai diretamente para as instituições, principalmente para a instituição que fez aquela covardia de ir lá demolir aquela casa. Porque isso é uma covardia. Porque sem vocês limpar a rua Rita Lourenço lá, vocês não podem mexer nada aqui nessa costa. Nem nos ricos, nem nos pobres, porque vocês não têm moral. Vocês estão desmoralizados diante da sociedade brasileira, dos ricos e dos pobres, como instituição, porque vocês não fizeram o que tinha que ser feito lá no passado. E agora eu não sei se é possível resolver esse tipo de coisa ainda. Sempre é possível. Agora não pode negar o direito dos outros cidadãos comuns fazer a mesma coisa. Não pode.